Pessoal, boa noite. Vamos dar início à nossa audiência pública, por gentileza. Meu nome é Robson, eu sou engenheiro agrônomo, eu sou coordenador da Comissão Permanente de Análise do Estudo de Impacto de Vizinhança e estarei coordenando a audiência de hoje, né? A audiência ela será dividida em três momentos. Eu primeiramente vou fazer a leitura do regimento da audiência, depois vou passar a palavra para o coordenador da equipe que elaborou o EIV para fazer a apresentação. Após a apresentação estará aberto para perguntas. Ali onde vocês assinaram a lista de presença tem um formulário para a elaboração das perguntas. As perguntas serão por escrito e aí fica opcional a leitura da pergunta pela pessoa que está fazendo, ou se preferir eu faço a leitura da mesma, mas a pergunta tem que ser formulada por escrito, tá bom? Então eu gostaria de dar início fazendo a leitura do regimento. Regimento interno da audiência pública para apresentação do EIV referente à ampliação do condomínio comercial do Shopping Neumarkt, objeto do edital de convocação número 3 de 2018. Capítulo 1, disposições preliminares. Artigo 1º. Esse regimento estabelece os procedimentos para a realização da audiência pública a ser realizada em cumprimento ao disposto na Lei Complementar 834, de 13 de dezembro de 2011 e suas alterações, para apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança, EIV, elaborado pela Bioassessoria Ambiental Limitada, com vistas a avaliar os eventuais impactos decorrentes da ampliação do condomínio comercial do Shopping Center Neumarkt, objeto do edital de convocação número 3 de 2018. Parágrafo 1º. A audiência pública a que se refere esse artigo realizar-se-á no dia 25 de outubro de 2018, das 19 às 22 horas, no Hotel Himmelblau, localizado na rua 7 de setembro, número 1415, no centro. Parágrafo 2º. A audiência tem por finalidade analisar o EIV com vistas à obtenção de dados, subsídios, informações, sugestões, críticas ou propostas, objetivando democratizar, conferir transparência e assegurar a participação popular no processo de ampliação do Shopping Center Neumarkt, objeto do estudo. Parágrafo 3º. A sessão terá acesso livre a qualquer pessoa, bem como aos seus meios de comunicação, respeitados os limites impostos pelas instalações físicas do local. Artigo 2º. O público presente à audiência deverá assinar a lista de presença, que conterá: primeiro, nome legível, profissão e endereço. Segundo, número de documento de identificação. Terceiro, número da entidade, da entidade pública ou privada representada, se for o caso. Quarto, assinatura. Parágrafo único. A lista de presença ficará disponível em local acessível durante toda a sessão. No caso, ela está ali, logo ao lado da porta. Capítulo 2º, da condução da audiência. Artigo 3º. Caberá ao secretário municipal de desenvolvimento urbano ou a quem este indicar a condução da audiência nos termos definidos nesse regimento. No caso, ele fez a incumbência para mim fazer a condução da audiência. Artigo 4º. Compete ao presidente da sessão, primeiro, designar um ou mais secretários para assisti-lo. No caso, quem vai secretariar a reunião vai ser a engenheira Milene, que está aqui ao meu lado. Segundo, esclarecer dúvidas e questionamentos de acordo com o presente regimento. Terceiro, decidir sobre a pertinência das questões formuladas pelos participantes. Quarto, dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da sessão, bem como a sua reabertura ou continuação quando o repude conveniente, de ofício ou a pedido de algum participante. Quinto, resolver questões omissas a este regimento. Artigo 5º. São atribuições dos secretários: primeiro, coordenar o processo de inscrição dos participantes interessados em formular questionamentos. Segundo, controlar o tempo concedido aos participantes inscritos para a apresentação das questões levantadas. Terceiro, sistematizar e registrar os questionamentos e informações. Quarto, elaborar a ata da sessão. Capítulo 3º dos participantes. Artigo 6º.
será considerado participante da audiência pública qualquer cidadão ou cidadã residente na cidade de Blumenau, sem distinção de qualquer natureza, interessados em contribuir com o processo mencionado no edital de convocação. Artigo 7º. Aos participantes é assegurado o direito à livre manifestação de opiniões sobre as questões tratadas no âmbito da audiência pública, bem como o encaminhamento de questionamentos e propostas sobre o objeto da apresentação, respeitando as disposições previstas neste regimento. Artigo 8º. São deveres dos participantes: primeiro, respeitar o regimento interno da audiência pública. Segundo, respeitar o tempo estabelecido para encaminhamento das perguntas aos apresentadores. Terceiro, tratar com respeito e civilidade os demais participantes da audiência, bem como seus organizadores. Seção 1ª da inscrição. Artigo 9. É condição para o encaminhamento de questionamentos referente ao objeto da audiência a prévia inscrição. Artigo 10º. A inscrição deverá ser realizada após a abertura da audiência através de ficha de inscrição, que estará disponível em local previamente determinado pelo presidente da sessão e encerrar-se-á após a exposição do tema. Como eu falei, as folhas estão disponíveis ali ao lado da lista de presença. Parágrafo 1º. No ato da inscrição, o participante deverá expor por escrito o seu questionamento a respeito do tema tratado na audiência, ficando a sua manifestação oral vinculada ao questionamento. Parágrafo 2º. Os questionamentos apresentados pelos participantes serão recebidos pelo presidente, que, após o exame da sua pertinência em relação ao tema da audiência, remeterá a pergunta ao responsável pela apresentação do produto em análise. Capítulo 4º da realização da audiência. Parágrafo 11º. A audiência pública terá a seguinte ordem: primeiro, apresentação dos objetivos e regras de funcionamento da audiência. Segundo, exposição das propostas. Terceiro, respostas aos questionamentos formulados pelos participantes. E quarto, encerramento com a leitura da ata. Seção 1ª dos procedimentos. Artigo 12º. Os participantes disporão de 2 minutos para manifestação após a resposta dada ao seu questionamento por parte da equipe responsável pela apresentação, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 10º. Artigo 13º. Os questionamentos recebidos poderão ser respondidos em bloco, conforme sua similaridade a critério do presidente. Artigo 14º. Serão permitidas filmagens, gravações ou outras formas de registro. Artigo 15º. Concluídas as exposições e as intervenções, o presidente dará por encerrada a audiência pública. Capítulo 5º das disposições finais. Artigo 16º. As sugestões, opiniões, críticas e informações colhidas durante a audiência pública terão caráter consultivo e não vinculante, destinando-se à motivação do Executivo Municipal quando a tomada das decisões em face das questões discutidas. Artigo 17º. Deverá ser anexada à ata, subscrita pelo presidente da sessão e pelos secretários, a lista de presença que será parte integrante do EIV. Prefeitura de Blumenau, em 5 de outubro de 2018, Mário Hildebrand, prefeito municipal. Só lembrando que toda a documentação relativa a esta audiência, inclusive o edital e o regimento, foram publicados no site do município, né, com 15 dias de antecedência. Então, caberá aos participantes a prévia leitura, né? Então, agora, como falado anteriormente, eu passo a palavra à senhora Heloísa, que fará a apresentação do EIV. Terá 1 hora para a apresentação. Tá ligado? Senhoras e senhores, boa noite. Eu vou usar o microfone porque a gravação fica melhor depois, se precisar sanar alguma dúvida, está tudo gravado, então a gravação com o microfone fica um pouco melhor. Não que eu goste de usá-lo, não é interessante. Mas agradeço a presença de todos. Me apresentando, eu sou a coordenadora do Estudo de Impacto de Vizinhança. A empresa que realizou o estudo é a Opa! Não? Aqui. A empresa Bioassessoria, preciso só diminuir aqui um pouco.
É uma empresa sediada em Balneário Camboriú, parceira da Almeida Júnior nos seus empreendimentos. O empreendimento em si todos conhecem, já está consolidado na cidade de Blumenau há muitos anos. E é importante dizer que o Shopping Neue Markt do grupo Almeida Júnior é o shopping que nós podemos chamar de xodó do grupo, pelo fato de ter sido o primeiro em Santa Catarina e um dos mais conhecidos, né? Blumenau se destaca muito a nível estadual e nacional, e o Shopping Neue Markt tem essa marca, ele é muito a cara de Blumenau, né? Então, a ampliação desse shopping é entendido como mais uma opção para Blumenau, um presente para a cidade, ampliar um shopping do qual o grupo iniciou e, a partir de então, os demais shoppings do grupo. A localização todos conhecem, consolidado, e o empreendimento que nós estamos falando hoje é da ampliação do shopping. O shopping ele está localizado numa área de 37 mil metros quadrados, aproximadamente, vou arredondar os números ali. Tem hoje uma área construída de 91 mil metros quadrados e a ampliação pretendida é de aproximadamente 14 mil metros quadrados, sendo que o shopping, em seu final, chegará a 105 mil metros quadrados. São 250 metros quadrados no subsolo, 1.512 no primeiro pavimento, 12 mil no segundo pavimento, e o prazo de obra está estimado em 24 meses. Essa obra vai acontecer necessitando um reforço em sua estrutura e a criação de um pavimento, eu vou mostrar depois na imagem, para depois começar a obra propriamente dito. Uma laje, né, que vai sustentar essa obra de 13 mil metros quadrados. São, então, em torno de 24 meses de obra, mas a estrutura metálica do qual a obra se sustenta, 9 meses de obra. O shopping já possui lojas satélites, lojas âncoras, mega stores, restaurantes, cafés e uma série de outras atrações que fazem com que ele seja um excelente atrativo para a cidade. Nessa imagem, nós conseguimos ver como é o shopping atualmente. Nós temos o pavimento térreo, nessa imagem, aqui, pavimento térreo, o pavimento superior, nessa outra imagem, a alameda de serviços e o deck park, onde está a área de academia. E a expansão pretendida vai acontecer no pavimento superior. Então, aquela área que vocês estão vendo delimitada em vermelho é a área de expansão, onde vão estar esses 13 mil metros quadrados. Aqui nós conseguimos ver o pavimento superior já com essa área de expansão. Então, não há nenhuma intervenção além dos limites da própria edificação. Então, os impactos relacionados a intervenções ambientais, por exemplo, eles são praticamente nulos, porque é apenas a ampliação do piso superior do shopping. Essa é a imagem, já tínhamos a primeira imagem de abertura e essa da fachada, como vai ficar. E aí começamos a falar do estudo propriamente dito. Nós fizemos o estudo de impacto de vizinhança, ele é dividido em 4 capítulos. A apresentação do empreendimento, a apresentação do empreendimento, a apresentação da vizinhança, onde a equipe faz o estudo de todo o local, definido como área de influência, e aí ela é dividida em 2 áreas, áreas de influência direta e área de influência indireta, ou seja, vizinhança direta, vizinhança indireta. E depois o cruzamento dessas informações, do empreendimento, da vizinhança, que seria a avaliação de impactos propriamente dita. Na avaliação de impactos é que nós vamos conseguir sugerir os impactos que o empreendimento causa na vizinhança e as medidas que podem reduzir ou, como nós costumamos utilizar, a expressão mitigar os impactos. Então, essa área de influência, nós apresentamos para a equipe técnica da comissão, que pediu uma ampliação, passando um pouco dos limites da área central do município, pegando alguns outros bairros, e também uma área de influência indireta bastante grande, porque a comissão entende que o shopping
shopping ele influencia atraindo pessoas de outras regiões. Então, a área de influência indireta do shopping ela ficou bastante grande e os estudos eles acabam se concentrando mais na área de influência direta, que é a região central, a região de vizinhança. Como nós temos pouco tempo de apresentação, nós não podemos apresentar absolutamente tudo que nós estudamos, mas aí nós fizemos uma itemização das informações estudadas da vizinhança, conforme o termo de referência que a própria legislação traz. Então, nós estudamos adensamento e crescimento populacional, densidade demográfica, as pirâmides etárias, natalidade e mortalidade, habitação, uso e ocupação do solo, limitações para a construção, para a ocupação do solo, níveis de pressão sonora, leitura da paisagem, permeabilidade do solo, qualidade do ar e das águas, áreas protegidas que são circunvizinhas ao empreendimento, patrimônio cultural, parques e áreas de lazer, equipamentos públicos e urbanos, abastecimento de água, esgotamento sanitário, efluente de drenagem pluvial, coleta e disposição de resíduos, energia elétrica, telecomunicações, equipamentos públicos e comunitários, serviços de educação, saúde, segurança pública e geração de trânsito e demanda por transporte público. Em geral, o estudo de impacto de vizinhança ele tem uma abordagem muito mais urbanística. A grande maioria dos empreendimentos se concentra nas áreas urbanas consolidadas. Obviamente, quando há um apelo mais ambiental, as informações da parte ambiental acabam também sendo estudadas em função da localização do empreendimento, que nesse caso aqui nós vamos falar um pouco com relação à proximidade do parque. Bom, só para explicar como é feita uma avaliação de impacto, nós usamos uma metodologia onde nós fazemos a avaliação quali-quantitativa. Então, a avaliação qualitativa, ela vai descrever os impactos. E os impactos vão ser classificados em 6 atributos. Esses 6 atributos, para avaliação quantitativa, recebem uma numeração, que seria o peso depois utilizado na avaliação do impacto propriamente dito. Então, nós estudamos o impacto com base na fase de ocorrência, se é implantação ou operação, expectativa de ocorrência, se a gente tem certeza que vai acontecer, ou se é um impacto incerto, há possibilidades, mas não há certeza, a abrangência, se é na área diretamente afetada, que seria o terreno onde o empreendimento está se localizando, na área de vizinhança direta ou na área de vizinhança indireta, a importância desse impacto sendo baixa, moderada ou alta, se é um impacto reversível ou não, ou parcialmente irreversível, e o prazo desse impacto, temporário, cíclico e permanente. Cada um deles recebe uma numeração e todas essas informações são colocadas nas matrizes de avaliação de impacto. A matriz traz essas informações para cada um dos impactos identificados, cada um dos impactos recebe as medidas mitigadoras ou potencializadoras, se forem impactos positivos, e aí depois, isso é o resumo do EIV numa matriz. E depois nós fazemos também a avaliação quantitativa. Então, cada um daqueles atributos, em cada uma dessas colunas, recebe a numeração, né, vai sendo colocado a avaliação. Existe uma fórmula aqui sendo feita que chega a um grau de impacto. Esse grau de impacto possui uma mitigação, que pode ser considerada média, baixa ou alta, e aí o impacto possui uma redução em função da mitigação aplicada, até que se chega a um grau de impacto que pode classificar a magnitude do empreendimento em alta, média, baixa ou nula. A magnitude encontrada para a ampliação do Shopping Neumarkt foi baixa, em função de ser uma ampliação no segundo pavimento. Então, as intervenções deles são, em comparação a outros empreendimentos, realmente muito pequenas, né? Bom, vamos lá para os impactos analisados. Então, adensamento populacional ou segregação urbana. Empreendimentos do setor terciário, sozinhos, isolados, uma ampliação, não é um grande atrator ou de segregação de pessoas do local. Então,
para que exista atração realmente de pessoas, eu tenho que ter um conjunto de facilidades para que aquelas pessoas decidam residir naquela região. Obviamente, o centro da cidade de Blumenau tem esses atrativos. Tem fácil acesso, já existe saúde, segurança, educação, todas essas atividades, compras, lazer na área central de Blumenau. Mas, por incrível que pareça, a densidade demográfica na região central é baixa para os índices, para os padrões urbanísticos das grandes cidades. Então, nós temos 1.841 habitantes por quilômetro quadrado. Isso já é uma situação, né? Isso são dados do IBGE, uma situação consolidada, e não é a ampliação do shopping no segundo pavimento, com 13 mil metros quadrados, que vai ser um grande atrator de novas residentes. Por outro lado, o shopping tem sim o seu adensamento, que seria o adensamento flutuante. São em torno de 450 mil pessoas que giram nesse local no horário comercial por mês. Isso faz com que aumente, apesar do adensamento, mas ele traz benefícios para a cidade, porque, obviamente, gira a economia do município, dessa região central, e também é um grande diferencial na segurança. Quanto mais pessoas circulando numa cidade, mais segura uma cidade se torna. Aqui embaixo, todos os impactos vão estar classificados conforme aquela metodologia que passei para vocês, então eles estão sempre aqui classificados embaixo. Não vou ler, porque senão acaba ficando muito maçante. Com relação ao uso e ocupação do solo, a ampliação não vai desencadear alterações no uso. Nós continuamos com o mesmo uso, shopping, com serviços, lazer e comércio, né? E já característica da região onde o shopping se localiza. E também não existe, naquela região, nenhum tipo de impedimento de uso do solo. Não existe nenhum risco, isso pelos próprios documentos do município, que possam impedir a ampliação, até porque acontece no segundo pavimento. Para potencializar o uso do solo, né, a intenção do município de Blumenau é que aquela região seja ocupada, porque nós já estamos numa zona de localização especial, onde serviços como o shopping são interessantes. Para potencializar isso, é importante disponibilizar sempre para a população a informação das atividades que o shopping faz, as atividades que o shopping disponibiliza. Com relação à alteração do padrão de insolação e sombreamento, são sempre impactos em novas edificações que são os mais difíceis de mitigar. No caso do shopping, todas as alterações relacionadas a padrão de insolação, sombreamento e inclusive de ventilação, que é o próximo impacto que nós vamos analisar, já se estabeleceram quando o shopping foi construído. Então, as alterações feitas hoje na obra do segundo pavimento, elas são pouco significativas. E, além disso, o projeto arquitetônico, ele traz já algumas mitigações que podem auxiliar, por exemplo, na infiltração de sol dentro da edificação e na reflexão para o pedestre que está passando na calçada, né? Então, por exemplo, o uso de cores muito claras reflete a luz solar e acaba aumentando as ilhas de calor. Blumenau, falar em calor é ser redundante, né? É uma cidade onde o calor é muito grande, o verão é bastante rigoroso. Então, quanto mais áreas arborizadas, mais vegetação tivermos, mais a redução dessas ilhas de calor. Então, as medidas mitigadoras sugeridas, o próprio projeto já traz áreas com vegetação na sua fachada, e a inserção de mais vegetação, inclusive, se possível, no passeio, é uma forma de diminuir essa reflexão solar e tornar a caminhabilidade próxima àquela região mais confortável. Então, elementos de vegetação são extremamente importantes aonde forem possíveis de serem colocados, e essas são, sem dúvidas, as medidas mais importantes para reduzir esse impacto. E aí, como havia falado, o mesmo caso da ventilação. A alteração no padrão de ventilação já aconteceu na obra inicial do shopping há 25 anos atrás. Então, hoje, as alterações causadas pela ampliação, elas são muito pequenas, né? Elas não vão alterar a dinâmica dos ventos, e nós vamos ver os gráficos depois, de forma muito significativa.
Mas é interessante o uso de mobiliário urbano, porque, obviamente, sempre há formação de corredores em vias como a 7 de setembro, uma via grande e com várias fachadas muito próximas à via pública. Então, o uso de equipamentos urbanos nas calçadas reduz a velocidade do vento, o uso de vegetação nos terraços, aonde for possível, também acaba diminuindo, e a arborização urbana seriam medidas bastante importantes para isso. Nesse próximo slide aqui, a gente acaba vendo a dinâmica dos ventos na região. Os ventos mais incidentes são o nordeste, na imagem da esquerda, e o vento leste aqui na imagem da direita. Mas Blumenau é uma cidade onde a média de ventos está em torno de 1,5 metros por segundo, é muito baixo. Então, não há formação de corredores de ventos, como, por exemplo, acontece na minha cidade, lá em Balneário Camboriú, entre aqueles prédios, naquelas avenidas, você quase sai voando quando há uma incidência maior de vento. Existe a formação de redemoinhos de vento, mas muito próximos aqui, né, à fachada do empreendimento, e que não devem gerar nenhum tipo de transtorno à vizinhança. Além disso, a fachada do empreendimento também já pensa nesse tipo de dinâmica de ventos. Nós temos elementos vazados na fachada do empreendimento que permitem a passagem do vento, e elementos que estão à frente e recuados, que vão diminuindo a incidência do vento, inclusive em direção na rua 7 de setembro. Com relação à qualidade das águas, o shopping já possui uma série de medidas que são exemplares, inclusive, eu diria, para grandes empreendimentos. Nós temos torneiras com sensores e aeradores nas saídas, sanitários que já têm a descarga reduzida de 16 para 6 litros por descarga, economizando quase 4.000 litros por ano, uma redução de 65% no consumo de água. Nós temos abastecimento do sistema de ar-condicionado sendo feito através de poço artesiano em um circuito fechado. Nós temos os vasos sanitários e mictórios utilizando captação de água pluvial. A limpeza do shopping é feita com 2 produtos produtos biodegradáveis e com a alcalinidade, neutra. Isso faz com que o shopping procure empresas com responsabilidade ambiental para a sua rotina diária. É feito o recolhimento e a doação de 500 litros de óleo mês da praça de alimentação e doado a uma empresa que faz tinta e verniz. Isso reduz consideravelmente, e obviamente isso já está na rotina do shopping, o despejo de óleo nas pias, né? Sim, aí na próxima. Mas na fase de obra é importante uma atenção a mais, porque é possível o lançamento de óleo, tintas e tudo mais na drenagem pluvial ou até mesmo no esgoto. Apesar da obra estar acontecendo no segundo pavimento, ela vai ser praticamente toda interna. Então, não há chance de infiltração de solo. Mas pode haver, por má educação ambiental dos funcionários. Então, medidas importantes são fazer para a fase de obra locais adequados para a limpeza do material da obra, né, dos pincéis e todos os outros equipamentos utilizados durante a fase de obra, investir em programa de educação ambiental para os trabalhadores, assim como existem no shopping para os lojistas e os funcionários, investir muito em programa de educação ambiental e fazer o descarte de todos os produtos contaminados só para empresas licenciadas. Depois eu falo mais à frente das parcerias que o shopping já possui. Com relação à dispersão de poluição atmosférica, também um impacto que é bastante reduzido em função de que a obra vai acontecer praticamente dentro de uma área já consolidada, então não há movimentação de terra, que é o grande responsável pela dispersão de poluição nas obras, né? Quando há movimentação de terra, sempre há muita poeira na vizinhança. A poluição atmosférica ela vai ser mais alterada com relação à própria movimentação de maquinários pesados da obra, né? Então, nós temos caminhões de grande porte e gruas e tudo mais, guindastes trabalhando, e isso, obviamente, queima combustível fóssil. E, claro, também, em menor proporção, mas também existente, da atração de novos veículos para o shopping. Só que todo esse impacto ele chega até um pico de geração
aceleração pelo número de usuários e tende sempre a reduzir por causa da tecnologia hoje que nós já temos nos carros mais novos. Então, é um impacto que cada vez diminui mais em função dessas novas tecnologias. E para a fase de obra, ele é um impacto temporário, ele acaba acontecendo só enquanto os veículos realmente estão trabalhando na obra, ele vai sendo diminuído conforme a necessidade do uso desses equipamentos. Obviamente, se houver necessidade de tirar material de dentro da obra, é importante cobrir os caminhões durante a retirada, a movimentação desses materiais. Sempre manter as vias públicas limpas, com lavação, com varrição, se for o caso. Usar os tapumes, porque o tapume na obra ele não está ali só por obrigação que a prefeitura exige. O tapume ele tem várias funções de reduzir emissão sonora, diminuir a incidência de poeira, melhorar o aspecto da obra, então o uso de tapume ele é fundamental. A contratação de empresas que tenham veículos mais novos e regulados durante a fase da obra também ajuda na mitigação desse impacto. Com relação ao aumento dos níveis de pressão sonora, o levantamento feito na vizinhança já traz níveis superiores a 50 decibéis, que é o limite que a legislação traz. Então, ali a imagem no centro, ela mostra como estão os níveis de pressão sonora e eles chegam a 73 decibéis. Obviamente, esse barulho está muito relacionado ao tráfego de veículos da via 7 de setembro. Então, não há uma possibilidade de um ruído muito maior do que já a via possui. Mas a obra sempre é geradora de ruídos, então é preciso mitigar esse impacto, primeiro, respeitando o horário de canteiro de obra, ele não pode passar do horário definido pela municipalidade. É importante, novamente, o uso de tapumes e os equipamentos têm que estar bem regulados com silenciadores. Essas obras de ampliação, em geral, elas acontecem muito internamente, então depois que a obra levanta as paredes e se interioriza, que é quando começam os acabamentos e aonde há a geração de bastante ruído, ele já fica muito interno. Então, na realidade, os grandes incomodados da obra vão ser os visitantes do shopping nesse período, né? Claro que a movimentação do shopping vai acabar percebendo a obra acontecendo mais do que a vizinhança em si. Com relação aos equipamentos de uso público, a região central, obviamente, ela já é atendida pelo sistema de distribuição de água, rede de esgoto, rede de drenagem, energia elétrica, coleta de resíduos, tudo isso já está disponível. E esses impactos, eles devem ser avaliados, na realidade, quando as concessionárias se dispõem a fornecer o serviço. Eles acabam indicando a possibilidade de atender a ampliação do shopping, mas o shopping, apesar de ter um aumento de 283 metros cúbicos por mês, provindos do SAMAI, em torno de 72 metros cúbicos mês, provindos do Poço Artesiano, em função dessa ampliação, ele também já tem várias ações de redução do consumo de água, como eu já expliquei lá no item de qualidade das águas. E essas ações de redução do consumo já são, por si só, medidas mitigadoras e que já estão sendo implantadas pelo shopping. Claro que na fase de obras existe um consumo maior de água, porque, sem dúvida nenhuma, a construção civil é um dos maiores consumidores de água. No entanto, ela é uma obra de estrutura metálica, então o consumo de água dessa obra é infinitamente menor do que de uma obra que usa o concreto constantemente, né? A fabricação de concreto na própria obra, que em alguns casos ainda acontece. E a laje feita com concreto usinado, o consumo de água acaba não sendo na região do shopping, né? Para a vizinhança do shopping. Obviamente, se eu tenho uma redução do consumo de água, eu tenho também uma redução da geração de esgoto sanitário, né? De efluente sanitário, desculpem. A concessionária, a BRK, tem capacidade de atendimento, então é um impacto que acaba sendo bastante reduzido. As medidas, então, são manutenção periódica para evitar vazamentos, utilização de equipamentos redutores que o shopping já faz e o reuso das águas pluviais, como é o caso do circuito fechado do ar-condicionado.
Com relação à rede de drenagem, nós consideramos praticamente nulo e até, de uma certa forma, positivo, porque como nós vamos ter uma segunda estrutura construída nesse segundo pavimento, existe uma redução do fluxo dessa água pluvial, uma vez que ela tem mais barreiras. Então, o volume de água pluvial gerada continua o mesmo, mas há um retardo dessa água, ainda que pequeno, na chegada para a drenagem pluvial. Então, não há, o zoneamento da região permite a permeabilidade do solo, do terreno, como já acontece hoje, então também é um impacto que praticamente não se considera. Com relação aos resíduos, esse sim, apesar do shopping ter várias medidas, um programa de gerenciamento de resíduo que funciona muito bem, os resíduos nós sabemos que muitos do que poderiam não são reciclados e acaba sempre havendo uma sobrecarga nos aterros sanitários. A maioria dos aterros aqui da região já está com a sua vida útil muito próxima, né? Então, esse é um impacto que nós consideramos bastante importante, apesar das pessoas não darem tanta atenção a ele. Mas o shopping possui já um gerenciamento de resíduos com uma empresa parceira que retira praticamente todos os resíduos e dá a destinação correta para eles, resíduos recicláveis, resíduos de construção civil, resíduos orgânicos, todos são destinados por essa empresa parceira do shopping há muitos anos. As medidas mitigadoras têm que considerar o gerenciamento do resíduo da fase de obra, que é aí uma diferença na rotina do shopping, então o gerenciamento de resíduo vai ter que considerar esse resíduo da construção civil com um gerenciamento específico para essa fase. Tem que haver um armazenamento correto desse resíduo, depois a destinação que certamente será feita por essa empresa parceira do município. A energia elétrica, o shopping também, nesse sentido, já tem várias ações que reduzem consideravelmente o uso da energia elétrica. Atualmente, ele consome 828 kW mês, e estima uma ampliação para 126 mil kWh mês, uma ampliação considerável, né? Porém, o shopping possui várias ações para reduzir o consumo de energia elétrica, como é o caso de iluminação natural através dos skylines da praça de alimentação, praça de eventos, corredores e praças de alimentação, com, nesse momento, em torno de 1.700 metros quadrados disponível de iluminação natural no shopping, reduzindo bastante o custo de energia elétrica. Os vidros que são utilizados, eles são reflectivos e eles filtram em torno de 95%, é isso? 95% dos raios ultravioletas e 52% dos raios infravermelhos. Eles possuem uma tela de sombreamento que diminui a insolação, mitigando ou minimizando os efeitos dos raios solares para não prejudicar a iluminação do local. O shopping também tem um projeto elétrico que proporciona ligar a iluminação de 25%, 50%, 75% e até 100% da iluminação, conforme a sazonalidade, então é escalonado isso e programado. Além disso, o estacionamento, ele mantém ligadas as luzes só onde as áreas estão ocupadas, então consumo bastante reduzido na área do estacionamento. Um software controla o consumo de energia desligando as fontes que não são prioritárias, né, deixando só onde realmente é necessário. E o sistema de ar-condicionado, ele possui um sistema de termoacumulação entre o horário de 18h30 e 21h30, que é o horário de maior consumo em todo o país. Os chillers são desligados e o shopping é refrigerado através da água que fica gelada durante um bom período. Então, nós temos uma alternativa nessa climatização do shopping para a redução do consumo. Essas medidas por si só já são medidas bastante inteligentes e já vão reduzir bastante a necessidade do consumo de energia elétrica. Bom, como eu falei no início da apresentação, o shopping não é um atrator de novos residentes. A vizinhança do shopping, ela possui cerca, segundo dados do IBGE, 19 crianças de 1 a 5 anos, 29 crianças com idade de 6 a 15 anos,
que devem estar matriculadas no ensino fundamental, né? As primeiras ali são a educação infantil, 19 adolescentes de 16 a 18 anos que são estudantes do ensino médio. Existem 7 escolas, sendo que 4 delas têm as 3 modalidades de ensino, infantil, fundamental e médio. A ampliação não deve desencadear novos, se houver, são funcionários que optam em deixar as crianças mais próximas ao trabalho, mas as escolas públicas, elas têm um certo zoneamento, então você não pode matricular o seu filho longe do seu zoneamento de residência, né? Podendo, obviamente, em alguns casos, a zoneamento para o trabalho. Mas não deve haver um impacto negativo, porque não é um novo atrator de residentes. Ao mesmo caso da saúde, e a localização do shopping é muito privilegiada nesse sentido, porque a 7 de setembro dá acesso a vários equipamentos de saúde, inclusive 2 hospitais, os 2 bastante importantes da cidade, o Santa Isabel e o Santa Catarina, estão a menos de 1 quilômetro do shopping. Então, obviamente, se algum usuário, se algum funcionário necessitar do uso dos equipamentos de saúde, tem um acesso facilitado. Com relação aos equipamentos de cultura, esporte e lazer, o shopping ele acaba se tornando uma opção para a cidade, uma opção indoor, de cultura, lazer e, eu diria até mesmo esporte, porque afinal de contas temos academia, indoor. Então, para uma cidade como Blumenau, onde o clima é muito extremo, nós temos no verão a possibilidade de fazer várias atividades dentro do espaço climatizado que o shopping oferece, e no inverno também, quando dias de chuva e tudo mais, ele acaba sendo um local onde a família se reúne para fazer atividades culturais, como é o caso de ir ao cinema, exposições que o shopping oferece e tudo mais. E a região aqui da central, o mapa ali ao lado, mostra a quantidade de equipamentos de interesse do patrimônio cultural da cidade, são em torno de 25 bens na área de vizinhança direta. E o fator mais importante a destacar aí é que as obras com a circulação de caminhões, elas podem afetar o patrimônio histórico. Então, é muito importante uma educação patrimonial no sentido de chamar a atenção dos funcionários dos veículos para evitar ou reduzir a velocidade quando passam na frente de um patrimônio histórico do município. Aquela região ali é bastante privilegiada nesse sentido. Com relação à segurança, quanto maior a circulação de pessoas, mais segura uma região se torna. O shopping, então, como eu falei no início, atrai em torno de 450 mil pessoas por mês, e o horário do shopping, além do horário comercial das ruas, é um benefício bastante grande para a região, porque acaba tendo bastante circulação de pessoas. A área central precisa de mais residentes, a gente já viu ali que tem muito pouco residente na região em função da densidade demográfica, mas o fato de ter atração de pessoas ao redor do shopping acaba beneficiando. E a fachada do shopping hoje ela vai se abrir para a rua. Então, abrindo a fachada do shopping para a rua, você ilumina mais o passeio e acaba tornando mais seguro. Além disso, o shopping tem uma Amarok que fica hoje na frente do shopping com uma segurança assistida que dá a sensação de segurança, que isso hoje já é falado pelos entendedores da área de segurança, que só o fato de você ter a sensação de segurança já melhora consideravelmente. Então, eu creio que aquela Amarok lá, que a gente não sabe o que tem dentro, acaba tornando a região, que é um profissional que fica lá, então, só o fato de não saber o que vai acontecer já acaba coibindo qualquer tipo de ação. Então, é importante que o shopping tenha essas rondas noturnas que já acontecem, né, pela própria segurança do shopping, que inclua a faixa da rua, né, a vizinhança do shopping, e manter a fachada sempre muito bem iluminada para coibir qualquer tipo de ação. Bom, com relação ao sistema viário, que é sempre nos estudos de impacto de vizinhança, o problema é maior, porque todas as cidades hoje têm problemas no sistema viário. Então, qualquer ampliação, qualquer obra hoje pode gerar impactos consideráveis no sistema de trânsito e transporte público. Nós fizemos os estudos na vizinhança, fizemos contagem nas vizinhanças do shopping, e aqui os quadros das informações, mas aqui, resumidamente,
com base na metodologia do Denatran e nas contagens feitas, o shopping hoje ele tem um volume de veículos atraídos na hora pico em torno de 300 veículos, sendo que se estima para ampliação mais 45 veículos nesse mesmo horário. O cálculo do número mínimo de vagas para o shopping, segundo o Denatran, seria de mais 344 vagas. Nós temos hoje no empreendimento 1.125 vagas de veículos sendo disponibilizados. Os pedestres atraídos em torno de 170 que vão acessar o shopping de diferentes formas, tanto vindo a pé, através do transporte coletivo, em torno de 33 pessoas vindo pelo transporte coletivo, e 4 chegarão ao shopping de bicicleta. Com relação aos estudos que nós fizemos nos cruzamentos, nós temos 3 cruzamentos que já estão em nível de serviço C e que vão chegar até o nível de serviço E. Nós temos o cruzamento da 7 de setembro com a Nani-Deck, que foi nosso ponto de contagem 1, que vai atingir a sua capacidade total no ano de 2029, e com a ampliação do shopping, isso se reduz a apenas 5 meses. Então, independente do shopping, em 2029, esse cruzamento atinge o seu limite, a sua capacidade total. O ponto de contagem 3, que é na rua 7 de setembro com a Padre Jacó, ele opera já em nível de serviço C, passa para o nível de serviço D no ano de 2024 e chega até o nível de serviço E em 2029 também. O mesmo acontece com o cruzamento da rua Paul Ehring com a 15 de novembro e a Rodolfo Freitag, que é o nosso ponto de contagem 5, ele opera hoje em nível de serviço C e vai passar para D em 2024 e, da mesma forma, em nível de serviço E, um ano antes, em 2028. Os demais pontos de contagem não devem atingir o nível de serviço E num horizonte que nós estudamos, então eles têm uma capacidade maior de absorção no sistema viário. Com relação às medidas mitigadoras do sistema viário, em comum acordo com a comissão, nós apresentamos, a dinâmica do estudo de impacto de vizinhança nós fazemos os estudos, apresentamos as medidas que entendemos serem possíveis, a comissão nos solicita outras e aí nós vamos, em conjunto, fechando aquelas medidas que entendemos serem possíveis de mitigar os impactos do novo empreendimento. Então, vão ser feitas implantações de faixas elevadas na travessia de pedestres. Depois eu mostro no mapa os locais exatos, mas serão na travessia da rua Ingo Ehring, que é a continuação do passeio da 7 de setembro, na entrada do shopping, junto a 7 de setembro, e no canteiro central. Vou mostrar ali no mapa depois. A implantação de passeio na testada do empreendimento junto a Ingo Ehring. Hoje não é permitido o acesso de pedestres lá para o Deck Park. Eles precisam acessar, pedestres não podem passar por ali. Mas o passeio ele está descontinuado, porque o shopping foi crescendo, foi ampliando, e o passeio não pode ter sido... foi acabando sendo feito sem a continuidade. Então, vai haver uma modificação ali na lateral, na Ingo Ehring, para comportar um passeio que possa ser contínuo e dê acesso às pessoas que queiram ir até o Parque São Francisco, facilita o acesso. A sinalização da rua 7 de setembro vai ser readequada. Vai ser feita uma praça de retorno, onde hoje o Parque São Francisco possui uma corrente que dificulta a manobra de retorno, então vai ser feita uma praça de retorno. Também o shopping vai doar câmeras de segurança que vão ficar ligadas ao batalhão da Polícia Militar para aumentar a segurança e estimular o uso do túnel. O túnel existe, as pessoas têm um certo preconceito do uso do túnel, mas ele hoje é uma alternativa, Inclusive, com iluminação, que ele já possui, mas com as câmeras de vigilância, acaba aumentando a sensação de segurança, talvez incentive o uso desse túnel. Os painéis de LED no estacionamento, que já funcionam muito bem em outros shoppings do grupo, eles são facilitadores do estacionamento mais rápido, diminuindo, em casos extremos de atração de veículos, nas épocas mais festivas do ano, quando há um movimento maior no shopping, os painéis de LED eles facilitam o acesso, é mais rápido o estacionamento, diminui a circulação de veículos dentro do shopping.
E também a ampliação da vaga de bicicleta, buscando incentivar o uso desse modal, que é, né, as grandes cidades estão caminhando nesse sentido, incentivar cada vez mais o uso do sistema público de transporte e também do sistema de bicicleta. Oi? Inclusive, é importante destacar que, hoje, o uso do Uber, levantado pelas informações do próprio shopping, o Uber é bastante utilizado hoje, né? Então, as pessoas estão optando em deixar o seu carro em casa e utilizar o Uber. Nós temos até no estudo um trajeto que o Uber faz para acessar rapidamente o shopping, deixar o cliente e sair. Então, as pessoas cada vez estão compartilhando mais a sua forma de locomoção. Sair de casa, pegar o trânsito, estacionar o carro é algo, né, que as pessoas pensam duas vezes. Eu moro em Balneário, eu sei muito bem como é isso, a gente pensa duas vezes em sair do carro porque sabe que não vai ter lugar para estacionar. Então, mesmo o shopping disponibilizando estacionamento, o uso do Uber tem crescido consideravelmente, são informações que o próprio shopping tem. Aqui, para entender, vão ser feitas algumas alterações na rua em Goering, onde o local que ficam estacionados os táxis vai ser suprimido e também essa calçada que está aqui destacada em vermelho também vai ser retirada. Essas alterações vão possibilitar, vou chegar mais aqui, que as pessoas saiam do shopping pela sua saída e tenham uma via de passagem aqui e também a via de quem está vindo lá de cima do Parque São Francisco ou do Deck Park. Então, nós temos aqui uma via que se encontra, duas vias que se encontram aqui e a de acesso. A calçada, ela está contínua aqui, é que a imagem é extremamente grande, então ela fica difícil de ver. A calçada está contínua aqui, as faixas elevadas estão localizadas aqui onde está em amarelo, como havia. E aí toda a sinalização sendo alterada para atender às solicitações da comissão e, inclusive, para a redução dos impactos. Oi? E a calçada também sobre o túnel, que aqui. Oi? Aqui. Aqui, né? É aqui, tá. Ah, tá, da saída do shopping. Tá. Uhum. Ah, então estou achando que é o túnel da 7 que está falando. Tá. Aqui só para saber o trajeto de entrada e saída dos veículos do shopping. Oi? Táxi e Uber fazem aquele trajeto mais rápido. Bom, a princípio é isso, ficamos à disposição para os questionamentos. Nós temos aqui o Giovanni Voltolini, que é representante do shopping, a Bárbara Puel, que é a representante da empresa que fez todo o projeto arquitetônico, inclusive a empresa de arquitetura que criou o Shopping Neumarkt desde o início. Então, conhecem o shopping desde os 20 anos de... E a aval da superintendente, exatamente. Muito bem, obrigado pela apresentação. Então, agora nós abrimos para as perguntas. Quem tiver pergunta, ou pode entregar a mim para eu lê-la e passar para o responsável, ou pode fazer ele mesmo a leitura da pergunta, só que tem que usar o microfone, daí, por gentileza. E tem que dizer o nome também para ficar o registro. Boa noite. Meu nome é Roger, eu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e faço parte da Comissão de Análise do EIV. Me surgiu uma dúvida durante a apresentação, quando foi colocado ali no trânsito de veículos o impacto nas edificações de interesse cultural. Daí foi colocado como medida mitigadora, que o shopping propõe como medida mitigadora a realizar uma avaliação estrutural dos imóveis de interesse cultural.
Seria essa... Se o projeto da construção se no reforço porque ele não vai haver batistaca, ele vai haver um reforço, me corrija, Bárbara, se eu estiver errada, mas haver um reforço nas estruturas. Se houver necessidade de algum tipo de equipamento mais pesado e a empresa que vai fazer a obra achar necessário fazer avaliação, tanto na apresentação está se houver necessidade. Aí a empresa pode fazer uma avaliação nos bens para não haver nenhum tipo de questionamento futuro de que a obra do shopping pode ter causado algum tipo de dano. Então, essa avaliação diagnóstica vizinha é uma medida que o shopping pode utilizar para evitar problemas futuros. E eu teria mais uma observação, não seria um questionamento, mas uma observação, né? Com relação ao Amarok estacionado na frente do shopping, né? Na verdade, a impressão que ele passa uma mensagem de uma cidade insegura. Porque para o turista, para a pessoa que vem para Blumenau, visitar a cidade e encontra uma guarnição parada na frente do shopping, eu não sei se ele passa uma mensagem de segurança ou uma mensagem de cidade insegura, que tem que ter uma guarnição parada na frente do shopping. Olha... eu não sei, eu já, como morador e visitante de outras cidades, que eu acho interessante que tenha, além da segurança da cidade, segurança privada. Então, eu acho interessante, não? Se chega no empreendimento e tem uma guarnição parada na frente, não passa uma imagem de insegurança? Não, acho que passa não, de segurança, de que há mais segurança, não sei, acho que é uma sensação bastante pessoal. Eu posso levantar e falar aqui? Não, boa noite. Eu sou vizinho do shopping aqui, porque trabalho aqui num prédio aqui na frente e olho de janela já há mais de 15 anos. Tá? Tá, desculpa, é que eu estou nervoso aqui, tá? Ansioso. E meu nome é Léo Carlos Cives, tá? E estou aqui representando a Associação dos Usuários do Transporte Público e da Mobilidade, né? E sou vizinho aqui do shopping, também trabalho aqui no prédio da Caixa e de camarote, e tenho muitas fotos, tá, de muitos acidentes que acontecem aqui na frente da Rua 7 e tal. E essa Amarok que ele falou aí também, eu observei ela há muito tempo, fiquei pensando por que ela está aí, né? No primeiro momento ela estava virado para lá. Eu disse, pô, se der um acidente, como é que eles vão deslocar ela? Depois ela está virada no sentido contrário, está na frente do hidrante, mas concordo que ela intimida ou inibe muita gente aí que vem fazer coisa que não deve ir nessa rampa do shopping. Mas o que mais me motivou a vir aqui é aproveitar esse momento, né, esse timing aqui, dessa ampliação do shopping, e questionar, e perguntar, e solicitar, tá, que o ponto de ônibus que está lá embaixo volte aonde ele estava aqui na entrada do túnel, né? Por quê? Né? Primeiro, a comodidade daquelas pessoas que descem do ponto do ônibus e que na maioria vêm aqui para o shopping ou atravessam a Rua 7, tá? Já convidativamente estão na boca do túnel, que hoje está desativada, né? Tem duas entradas do túnel, né? Então uma entrada está desativada, o ponto de ônibus já estava ali, era extremamente confortável. Então, entre as vantagens, menor deslocamento do usuário, a facilidade de descer ou embarcar na frente do túnel. Além disso, ainda vai evitar, eu vi que vai ser feita uma faixa, está prevista uma faixa elevada ali na saída da Enguering, vai facilitar o fluxo de saída dos automóveis do estacionamento da Rua 7, do estacionamento via Enguering para a Rua 7. Porque também observo isso todo dia. Então, às vezes o automóvel tem a oportunidade de entrar na Rua 7, mas ele não pode, porque ele tem que parar para os pedestres atravessarem, né? E a maioria deles vem ali do ponto de ônibus. Então,
A solicitação é que o ponto de ônibus volte aonde ele já esteve por anos. Tá? Claro que isso vai causar impacto visual, tem que ser uma coisa bonita, isso daí já não é a minha parte. Tá? Outra coisa que pergunto aqui. Hoje a rampa de acesso ao shopping, ela não está coberta. Tá? Então se chove, as pessoas estão se esgueirando pela beirada para se proteger da chuva. Eu não percebi aqui se esse projeto está prevendo uma cobertura na rampa ali para as intempéries, até para proteger a Maroc também, o cara que está lá do lado. Tá? Então fica esse questionamento, tá? essa reivindicação, essa sugestão. Né? E também já vi que está contemplado aqui sinalizar verticalmente e horizontalmente a fim de educarem as pessoas a usarem as travessias adequadas, no caso o túnel, no caso a faixa de pedestre, aqui lá embaixo. Tá? E falo horizontalmente porque já teve uma época, tá, que por causa de uma campanha da CIPA ali, da própria Caixa, tá, foi sinalizado no chão, pintado bem grande, use o túnel e uma seta bem grande indicando. Depois foi trocada a calçada ali, foram colocados aqueles pavers e essa sinalização desapareceu. Tá? Isso é uma ideia aqui, né? Uma sugestão. E também, quem sabe, no futuro, tá? Um semáforo com botoeira acionado exclusivamente por botoeira, tá? Ali na saída da Enguering. Né? O ônibus para na frente do semáforo, os carros saem da rua Enguering e o pedestre tem a opção de atravessar por uma faixa pintada em cima do túnel. Tá? O cadeirante, tá? Aquele que se sente inseguro de atravessar pelo túnel. E aí visualmente, isso psicologicamente funciona porque o pedestre vai ver que ali tem uma faixa e ele vai se sentir convidado a cruzar por aí. Também, tá, já que estamos mexendo com faixa aqui, na entrada da rua John Kennedy aqui, sempre que um carro tem que parar para um pedestre atravessar na entrada da rua John Kennedy, ele tem que parar em cima da faixa de rolamento da rua 7. Por que não fazer no mesmo molde que está aqui na rua Enguering, aqui, a faixa recuada, o pedestre recua lá dentro, aí o automóvel vai parar para o pedestre passar, mas já vai parar dentro da rua John Kennedy, sem parar no leito, na pista de rolamento. E agora, para finalizar aqui, deixa eu ver se coloquei todos os itens aqui, recuar a faixa, sinalizar. E uma aqui, em caráter emergencial. Isso é uma coisa que a prefeitura se arrepia, né? O Adair lá que programa o semáforo e tal, né? E o pessoal que programa o semáforo. Teve um tempo que aquele semáforo aqui da Namidec, com a rua 7, eu estou falando ali, mas é aqui, né? Ele tinha 5 segundos de vermelho geral. Tá? Fechava tanto para Namidec, como fechava para a rua 7 por 5 segundos. E esses 5 segundos provocavam um vácuo aqui, em toda, mais o tempo que a pessoa leva para parar, mais para arrancar, isso no fim acabava virando 7 segundos, 10 segundos. Né? Esse era o tempo que isso aqui ficava vazio. Então, novamente, o trânsito da Enguering fluía rapidamente para sair, tá? E os pedestres afoitos e tinham uma oportunidade, não que a gente queira incentivar isso, mas é uma medida emergencial mitigatória. Tá? Podiam cruzar com menor risco de acidente, Isso seria uma medida emergencial paliativa. Tá? Então, vou deixar esse documento aqui protocolado aqui para que se apense na ata. Eu sei que isso vai lá para o Coplan, vai ser discutido. E o momento é agora, enquanto o projeto ainda está em construção, né? Porque depois que o caminhão de concreto chegou ali, né? Agora não é o batistaca chegou ali, não dá mais para mudar, né? Então é isso. E também o meu colega aqui fez uma pergunta, tá? Uma outra pergunta de um outro assunto. Essa pergunta eu vou lê-la, mas eu tenho que colocar no seu nome, porque o Leandro não está aqui. Ele pediu para fazer, mas pode ser, tá? Ok, eu mudo, sim.
se foi previsto alguma medida para evitar o impacto de aves nas vidraças. Tá? Porque é muito grande o impacto em todo lugar que tem vidraça. O shopping não é exclusividade do shopping. Então a ave vem, acha que é um vão livre e bate. Né? Tanto que na torre ali está cheio de adesivos, de pássaros aí para tentar minimizar isso. Mas a gente sabe que o efeito não é aquele desejado, né? Então tem estudos que mandam inclinar um pouco o vidro, né? Alguns graus a vidraça, daí o reflexo daí faz com que a ave não bata, tá? Essa era a pergunta dele, então, mas vai ficar no meu nome. É isso, obrigado. Mais alguma pergunta? Sim, desculpa. Assim, o impacto de aves em vidraças, ele é um problema mundial, e cada vez aumenta mais, porque o uso de vidro ele é muito bem-vindo na estética, mas às vezes muito impactantes para as aves e às vezes para a reflexão também. Existem medidas possíveis de serem adotadas, desde vidros especiais, que nós não temos ainda no Brasil, são vidros que precisam ser importados, que usam uma tela invisível ao olho nu, mas perceptível pelo animal, até os adesivos, que são a forma mais fácil, mas não nada estético, né? Mas é possível, sim, na faixa de vidro, ser colocados cortina, porque o animal ele não pode ver o céu refletido. Então, de fato, o que o senhor comenta é verdadeiro. O fato de não refletir o céu ou a vegetação faz com que o animal desvie. Então, é possível, sim, medidas como essa, só precisa levantar a informação de se o shopping é uma rota de aves, e talvez seja realmente, porque nós temos o Parque São Francisco ali atrás. Então, sendo rota de aves, que não é um estudo simples de ser feito, né? Um estudo de rota de aves é um estudo que leva anos para ser definido. Mas se existe a possibilidade de fazer, é possível mitigar, sim. Apesar de que o shopping ele tem já na fachada os brises, aquelas estruturas que vocês veem ali de madeira, são brises, usem bastante a reflexão da fachada de vidro. Então, são fachadas vazadas, onde as aves podem, e elas conseguem, elas só não podem ver refletido o céu, porque elas entendem que é um caminho livre. Mas aquelas estruturas vazadas ali permitem a passagem das aves, e os brises já reduzem bastante o impacto das aves nos vidros. Certo. Mais alguma pergunta? Inclusive, falando sobre aves, lá naquela torre, onde tem aquela chaminé, agora virou um ponto de pouso e urubus. Boa noite, Fábio Dutra de Moura. Tá ligado? Nós somos do condomínio Neumarkt. Só para ficar claro, sobre vizinhança, né? Nós somos vizinhos do shopping. O shopping é uma coisa e o Neumarkt Trade and Financial Center, aqui onde é o relógio, é outra coisa. Então tem que ficar claro aqui que nós somos vizinhos do shopping. Nós não somos do shopping, então nós somos impactados diretamente pelo shopping. A gente primeiro quer agradecer, eu acho que o empreendimento vai ficar muito bonito, a cidade merece, eu acho que a gente dá parabéns pelo empreendimento que está sendo ampliado aí no centro da cidade, eu acho vai ficar muito bonito. Só que o condomínio Neumarkt Trade Center é um empreendimento autônomo. Tem outro CNPJ e tem que ser tratado como uma edificação separada. Não tem nada a ver com shopping. Primeiro, nós temos um espaço entre os dois empreendimentos que tem janelas, né? Tem saída de ar-condicionado, tem a saída do gerador, tudo isso foi feito pelo shopping, tá? Então a janela está lá, que o shopping, quando fez a parte dele, fez a nossa parte também. Então tem uma janela, tem a saída do gerador, da exaustão do ar, tem portas, tem as máquinas de ar-condicionado que estão instaladas ali há mais de 20 anos. Gostaríamos de saber como será o posicionamento referente a esta área comum. Segundo, qual será o recuo entre as duas unidades, em razão da circulação de ar, insolação e sombreamento que a senhora falou. Outra coisa que impacta bastante a gente ali é o embarque e o desembarque dos clientes externos.
Porque aquela saída ali do que era antigo Café Glória ali não tinha no passado, né? Ela foi aberta ali e o pessoal não faz esse trajeto de entrar dentro do shopping. Não sei se o Uber agora vai fazer isso, né? Mas hoje eles param na lateral da rua Enguergue e a nosso empreendimento, ninguém consegue chegar no nosso empreendimento. Eles simplesmente param ali porque a entrada, todo mundo quer entrar pela lateral do shopping. Eles não entram pela frente do shopping, né? Até em razão do ponto de ônibus também que ele comentou ali. Existe estrutura suficiente para ampliação devido ao solo. O solo ali é um solo mole, né? Não sei se vai ser feito algum reforço lá. E a quantidade de água que passa embaixo desse prédio. Esse prédio, todo mundo sabe que tem lá em cima de água que desce para cá, por isso que a água é utilizada no shopping. Você falou em retorno próximo ao Parque São Francisco. Aonde vai ser esse retorno? Até porque a área ali não é da prefeitura, nem é do shopping, né? Qual a altura do novo pavimento? E no caso nosso empreendimento, ele está cheio de rachadura, né? E nós também seremos beneficiados se algum problema acontecer no shopping, porque o nosso empreendimento, nós estamos reformando agora a parte lateral em razão de que as rachaduras são enormes, nós estamos com problema de pessoas serem atingidas ali com o que caía. Então, primeiro tem que ficar claro que a gente não é o shopping, então nós somos vizinhos do shopping. Então nós temos que ter o recuo, a lei tem que permitir, nós temos que ser considerado vizinho. Então é isso que a gente queria que vocês também entendessem, não sei se a senhora tem esse conhecimento, que a gente não é o shopping, a gente não tem nada a ver com o shopping. Então, para ficar claro que são duas edificações diferentes, a gente gostaria dessa resposta. Primeiro, como será o procedimento referente a essa área comum, que já está sendo utilizada há mais de 20 anos pelas duas unidades, sendo que ela tem janela ali, tem janela, o nosso gerador está ali, se não se fechar ali o gerador queima, o shopping, nós ficamos sem energia. Hoje nós temos ali salas que têm janela, como é que eles vão perder o que eles têm hoje? Eles têm janela para aquele lado lá. O engarrafamento, que não sei se só essa mudança ali nós vamos conseguir parar do nosso empreendimento, que aquela parada lateral que tem ali do lado, ela é para o nosso shopping, para o nosso centro financeiro. Ela não era para o shopping, mas em razão de o pessoal passar pela lateral, ela virou uma parada do shopping. Então, era para atender o nosso empreendimento, hoje ele atende praticamente o shopping. E a altura desse novo pavimento, até porque tem H/6, tem aqueles cálculos da prefeitura que tem que ser respeitado. Boa noite. Giovanni, então, eu represento aqui a Almeida Júnior, né? Com relação às divisas de matrículas, isso serão respeitadas. Isso, o projeto nem vai ser aprovado se nós avançarmos alguma coisa com relação nós temos ali um recuo mínimo, né, Bárbara? E isso vai ser respeitado, né? Tentar responder aqui de forma geral. Isso está respeitado. O pé direito do segundo pavimento vai a... Qual é a altura? A fachada vai a 19 metros. Total. Hoje nós já temos 14. Então, daqui para frente você tem que fazer uma H/6, né? Você sabe, né? Como? Daqui para cima, você tem que respeitar o recuo, né? Sim, não. Não, isso está sendo, isso está sendo aprovado no órgão competente que é a prefeitura. Então, os limites de divisa e de matrícula serão respeitados, independente. Nesse caso ali, o quintal está na matrícula de vocês, isso não é discussão agora. Existe uma área que tem janela e tem doutoria. A área não pode ser fechada, mesmo que esteja na matrícula de vocês, porque senão o empreendimento de cá tem que fechar. Entendeu? Toda a parte de exaustão do gerador nosso fica naquele espaço. Vamos dizer que esteja na matrícula de vocês. Esse espaço é usado comum há mais de 20 anos. Menos tanto, ele não pode ser fechado. Porque nosso empreendimento não tem o que fazer ali. Então, isso é uma coisa que nós estamos tentando falar com o Dória aí há 2 meses, mas não conseguimos falar com ele. Por isso que a gente queria evitar até hoje. Ele teve que evitar antes, mas não conseguimos até hoje falar com ele. Não, tinha que falar com a gente, não com o Dória, né? Assim, ó. Acho que a gente senta lá, então conversa até amanhã para tu entender melhor das plantas o que vai acontecer, né? Mas não vai acontecer nós não vamos fazer um platimbando na tua parede cobrindo. Isso não é a intenção. Ali com relação, você falou ali do Uber, né?
nós estamos então prevendo dentro do empreendimento, não só Uber como táxi e os outros aplicativos que tiverem, terão vagas exclusivas para que possa fazer o embarque e desembarque dentro do empreendimento. Nós estamos ofertando vagas exclusivas para isso. Então, que é aquela rota em preto ali, o cara entra pela 7, na Alameda ele desce. Porque mesmo assim, embarque e desembarque de pessoas, não o Uber nem o táxi. Ou aí quero parar e deixar meu filho. Quero parar e deixar meu pessoal. Não. Aí o mesmo trajeto, vai ter que entrar ali. Até porque hoje eu tenho tolerância de 10 minutos do estacionamento, que é para isso. Dentro. Você pega o cartão, em 10 minutos você consegue... Faz. Não, faz. Em relação também a essa questão de embarque e desembarque, que fique claro que a via pública hoje é permitido esse movimento, mas não é exclusivo do empreendimento de vocês e nem do shopping. É uma via pública, então, estando aberto e permitido esse movimento, ele pode atender a ambos os empreendimentos ou outros, inclusive, da vizinhança, né? Mas é só para esclarecer, né? Para ficar claro. Ali é só proibido estacionar. Agora vai ser proibido. Vai ser proibido parar. Então por isso que a gente está ofertando isso. Está previsto que será. Está previsto que será proibido parar e estacionar. Então. Nosso empreendimento vai ser prejudicado, então. Porque o nosso cliente que parava ali para subir, para deixar lá em cima, ele não vai poder mais, é isso? Você pode usar, então, o acesso do shopping para... Não, moça, ele não é torre, não tem shopping. Vai prejudicar o nosso empreendimento ali. Você vai Exatamente. Essa é a questão. Eu sei, mas vai ver um que vai tirar por quê? Aqui que hoje funciona para a gente. Se está funcionando, por que vai ser mudado? Para a gente agora. Os objetivos das alterações propostas, eles visam melhorar a fluidez na área central em geral, não especificamente para atender um a outro empreendimento. Então, na avaliação do estudo, considerou-se que para o fluxo viário que ocorre nessa região, seria mais favorável essa proibição, porque às vezes ela acaba ocasionando acúmulo de veículos, e isso pode impactar na Rua 7, que a gente sabe que na hora pico também apresenta bastante problema de tráfego. Então, foram medidas pensando na fluidez do tráfego na área central. Elas não visam atender empreendimentos em pontual. Então, prejudica uma sete na entrada. Aí não prejudica nada com a sete na entrada. Você não está no dia a dia, eu estou no dia a dia, não prejudica atualmente. Eu não acredito que se você vai aumentar o fluxo, para que aumentar o fluxo se é para ir para lá para cima, para o Jardim, para o Parque São Francisco? Hoje em dia só é usado para desembarque e desembarque. E eles fazem o retorno na frente do estacionamento do Fábio. Isso não existe. Eu também não entendi qual que é a calçada que vai ser feita, porque não tem calçada do lado direito. Ela chega em um ponto, ela para. A calçada do lado esquerdo não existe. Então aqui a calçada. Tem um... Não, ali tá bom. Essa imagem aqui, ó. Isso. Ali em vermelho existe uma calçada que vai ser suprimida, que é a calçada que dava acesso às pessoas que iam usar os táxis. Essa vai ser suprimida para ampliar a via. E a calçada do lado de cá. Tá vendo? Assim, ó. Pessoal, o fluxo fica aqui, ó. Vou vir aqui. Essa parte em cinza mais clara aqui é a calçada. Tá vendo? Então ela vai seguir o elevado. Ela tem 2 metros no padrão. Ela vem, faz todo o contorno e depois ela continua aqui e vai até o parque. Então aqui tem uma faixa de subida e uma faixa de descida. Depois quem sair do shopping sai pela lateral do túnel que tem ali e anexa aqui. Nós tínhamos até uma proposta de ampliar isso em 2 faixas aqui, a prefeitura não aceitou, né? Então, assim, a calçada vai ser feita aqui sobre o elevado hoje existente, dando aí segurança para o pedestre, para quando sair do shopping também ou do estacionamento de vocês, não tem aquele perigo de você sair da cancela e dar de cara com o pedestre ali.
Então isso vai ser blindado. O pedestre vai poder caminhar, vai poder ir para o parque, vai poder caminhar, fazer o Cooper dele ali, totalmente seguro. Sobre a estrutura, o shopping é bem... Quem visita o Neumann conhece da estrutura do shopping, né? Mas ninguém vai fazer nenhuma loucura ali, né? O shopping será todo... Onde precisava ter reforço, será feito reforço em cada sapata. Se essa estrutura afetar o nosso empreendimento? Não, nós vamos fazer isso que estava no IV, que é como você está direto da gente, a gente vai antes fazer um laudo com o engenheiro, como fizemos em Balneário, fizemos em Criciúma, em todos os shoppings, vamos identificar tudo que tem no edifício de vocês, né? E aí vão verificar o que pode ocorrer durante a obra, se foi em função da obra ou não. Isso é feito, isso está previsto no IV. Pega um engenheiro, faz um laudo, né? E esse laudo fica arquivado com imagens e com tudo. Isso nos livra de alguns problemas, pode ter certeza. Porque tem gente que a 500 metros acusa fissura na parede, acusa um monte de coisa, e a gente consegue... Tá? Sobre o retorno lá, quanto vai ser esse retorno? Então, lá, tu está vendo isso, essa bainha ali, ó. Ali será o retorno. Essa área não é de vocês? Não, essa área é da... Não é pública, é privada. Sim, mas eles concordaram. Não, nós temos um pedido direto com São Paulo, estamos falando com eles, que é a matriz lá, já recebemos a aprovação. Mas esse retorno, inclusive, é uma indicação da comissão que tenha. Se eles não aceitarem, não terá. Não terá. Então, é uma coisa que nós estamos nos comprometendo com a medida mitigadora de ter esse retorno ali. Ele pode ser feito lá na frente. Então, é um benefício, mas se aquilo seja proibido, não terá. Nós não temos a obrigação de implantá-lo porque não é nossa propriedade, e sim da igreja. A altura do pavimento já falamos. A altura vai ser quantos metros? 16, 14, né? 19 no total. Nós ocupamos quanto hoje, Arlindo? 14. Vai a 19. Mas na fachada nós podemos ir a 23. 23. A Bárbara vai falar que é a engenheira aqui. Eu sou responsável pelo projeto arquitetônico e levantaram algumas questões aí. Primeiro, quero deixar bem claro que todo o projeto está seguindo o plano diretor da cidade. Então, todos os limites de recuo, de altura, está tudo certo. Inclusive, na fachada da frente, a frontal, a gente só pode chegar a 19. Exatamente, logo E a prefeitura ainda permite que a gente aumente um pouco mais para trás. Então, foi feito eu não tenho nenhum corte aqui para mostrar agora, mas a fachada foi recuada, foi feita uma varanda na frente para garantir essa altura mínima, a máxima que pode ali. E mais atrás, sim, a gente conseguiu subir um pouco mais a cobertura dessa ampliação para ter um pé direito maior também dentro do shopping, não ficar tão baixo. Eu acho que ele perguntou também ali na frente a respeito de fazer uma cobertura nas rampas de pedestre que dão acesso ali ao shopping. Isso não é permitido, porque a gente ali na frente, a gente já está chegando no limite que a prefeitura aprova a construção, entendeu? Então eu não posso criar, nem que seja só uma marquise ali, a princípio estaria fora do plano diretor, mas é uma ideia interessante, né, para descobrir um pouco mais a entrada. Mas infelizmente a gente está no limite da ocupação mesmo, não é possível fazer isso. E eu acho que a laje também vai ser metálica, né? A estrutura vai ser metálica. Estão definindo. Pessoal, e lembrando que o shopping ele não tem um pé direito assim, de uma edificação normal, tradicional, padrão. O padrão hoje é 3 metros de pé direito, né? Por piso. Então, hoje com 24 metros você consegue fazer um edifício de 8 andares. A gente tem 2 pisos. Que tem um pé direito de 5 metros, tem mais 2 metros sobre o gesso que a gente identifica que é uma rota para trabalhar, para o pessoal trabalhar ali, uma passarela técnica, e aí tem a cobertura. Mesma coisa vai para o segundo pavimento. Um pé direito de mais de 6 metros de vão de loja, e aí sobre ele mais alguns metros, então que a gente ocupa essa altura toda, mas com 2 pavimentos. Eu acho que é isso, e no mais eu me comprometo aqui da gente sentar junto, abrir o projeto, para vocês entenderem, nós entendermos, tá? Ele quer ter um desenho do projeto? Não tem uma imagem antes e depois do projeto? Tem aqui, ó. Mas só aquela primeira?
Não. No início ali. É que o foco não é o aqui, ó, isso, ó. Ou então vai para frente ali. Então, pode parar aí, Luiz, um pouquinho. O que nós temos aqui? Isso pode ficar contigo, né? Primeiro piso, né? A Alameda, que dá acesso aqui pela escadinha que vai à praça da alimentação. Depois nós temos esse piso sobre esse piso aqui, que é o cinema, que é a escada rolante aqui na Mackenzie, ali na Yukon. Então a gente sobe e dá acesso a esse pavimento. Nós estamos ampliando essa parte aqui, ó, que é esse recorte aqui. Só passa um pouquinho, Luiz, ali que você... Aqui, ó. Então essa é a ampliação. Aqui é a Rua 7, aqui estão vocês, o trade, e aqui a Rua Ingo. Então essa é a ampliação, já sobre a edificação existente, o primeiro pavimento, a cobertura existente. Nós vamos pegar a cobertura que tem e levar para cima. É isso. E esse é o layout, então, de como vai ficar. Uma coisa bacana que teremos, além desse acesso, teremos um acesso aqui junto na praça da alimentação, levando a praça superior, para quem estiver ali. Então esse é o layout e aqui é o corredor, aqui é o mall que nós chamamos. Aqui estão os skylights, levando a luz solar para dentro do pavimento. Cinema ampliando. Então essa é a ampliação. Ela é pequena, se for comparado assim com o tamanho. Temos 91 mil metros, chegando a 13 mil metros agora. Em ABL, a gente está também, mas ela é para o grupo, é algo assim significativo ter em Blumenau o primeiro empreendimento, né, um shopping bacana, fortalecido, que a cidade se orgulhe cada vez mais do potencial que tem ali. Geração de empregos, a gente está prevendo aí basicamente 1.000 empregos novos diretos aí, né, depois disso está tudo implantado. E no novo conceito, o shopping sai agora do conceito daquela coisa de caixote, que você não enxerga, para uma coisa aberta. Então, a frente é com varandas, né, restaurantes, para ter o acesso, para você poder ir lá na parte descoberta e estar contemplando a Rua 7, enfim. Tá? Nós somos a favor do empreendimento, sabe? Sim, não, eu sei disso. Mas e aí não vai ser muito prejudicado, né? Não. Eu acho que o empreendimento vai ficar ótimo assim. Imagina. É isso? Então tá. Sim. Tu fez por escrito? Boa noite. Meu nome é Matheus, eu sou engenheiro civil, mas eu queria fazer um questionamento como cidadão de Blumenau. Eu tenho uma preocupação com o centro da cidade, na questão de que tem uma tendência, não tanto aqui no Brasil, mas mundial, de a gente estar ocupando o centro da cidade, o centro aberto, com a circulação de pessoas em bares, restaurantes. A minha preocupação é que tem uma tendência aqui em Blumenau de você ter um aumento do número de shoppings, de ampliação de shopping, e isso poderia tirar esse fluxo de pessoas da rua para levar para dentro de um ambiente fechado. Como Blumenau é uma cidade turística e tudo, você não estaria tirando um pouco da vitalidade da cidade, do ambiente urbano, para levar para dentro de um ambiente fechado? Matheus, essa aí o que a gente observa? Observa um comportamento do consumidor, dos hábitos, né? Eu morei aqui em Blumenau em 2016 e tive a grata felicidade de ser superintendente do shopping. Eu observei essa cidade viva aí com o parque ali o Ramiro, isso ali na Proeb, né? Para mim é da Proeb, a Vila Germânica. Aos sábados, aos domingos, a Rua 15 também, né? Ali a prainha, quando ainda não estava acabada, mas a gente observa que a cidade tem que oferecer isso para as pessoas. Ela tem que ter opção com segurança, com tranquilidade, do ar livre, e também tem que ter a segurança de procurar algo privado. O que a gente observa, e no atual momento que eu estou hoje como pai, um filho pequeno, eu procuraria um shopping center para estar com meu filho, para me deslocar, até por mais pela segurança, por estar muito próximo, nessa fase. Mas depois, quando ele estiver grande, eu quero ir na rua. Quero jogando futebol, quero andando de skate, quero... mas o que eu acho? Sim, eu acho que o hábito está mudando. As pessoas estão procurando, sim, espaços cada vez mais abertos,
isso para todo mundo, mas eu acho que não vai competir. É uma opção a mais, sabe? Eu entendo assim, uma opção a mais. Eu acho que não vai tirar isso um dia bonito de sol, ninguém vai deixar de ir no Ramiro para, entendeu? Sei lá, só se tiver um cinema bom, tiver uma atração, ou está muito concorrido lá, vem para cá, mas eu acho que vai somar, minha opinião. E além disso, o projeto ele já prevê a abertura do shopping para a rua, que foi uma coisa que, me corrija se eu estiver errada, mas acho que a década de 80 o shopping se fechou. E veio com essa tendência internacional de se fechar, e não eram só os shoppings, eram supermercados e tudo, você não podia ver a luz solar para não ver o quanto tempo passava e ficar lá dentro consumindo. E os shoppings agora, ao contrário, estão se abrindo para a via, para que as pessoas comecem a se interagir, tanto na área externa quanto com a área interna do shopping. E como eu destaquei ali, ele é uma opção indoor, ele não é a única opção, né, do município, ele é a opção indoor. Eu, por exemplo, moro em Balneário Camboriú, e num dia de chuva de janeiro, as pessoas não têm absolutamente nada para fazer no seu apartamento de 100 metros quadrados, com 500 crianças circulando lá dentro, elas vão para o shopping. É uma boa opção num dia de chuva. Então, quando eu tenho, juntam-se as famílias e tudo mais, o shopping é um local onde as pessoas vão resolver todas as suas necessidades, inclusive a de lazer. Então, serviços, lazer, cultura, tudo isso é feito num único espaço. Então, como o Giovanni colocou, ele não deve ser a única opção, obviamente, da cidade, mas uma das opções que a cidade deve ter. Então, a ampliação do shopping não seria um impacto na mudança de hábito que as pessoas já têm na cidade, né? Quer dizer, se existe um parque disponível, no final de semana eu vou no parque, no outro eu vou ao shopping. Eu tenho essas diferentes opções. Completar? Os táxis que estão ali, que vão sair, vão para onde? Vão para dentro do shopping? Aquelas vagas que ficam em cima, na frente? A gente está definindo ainda como vai ser o remanejamento deles. Tem até se eles ficam naquele acesso do shopping, naquela rua, quem desce pela rua indo, né? Ou para cima, ou se amplia também do lado do vizinho dele, na calçada que tem também. Então a gente está definindo isso como definindo mais a prefeitura, na verdade. E são os indicadores que foram encontrados, né, que a gente está agora. Na frente do shopping seria interessante os táxis? Então a gente está colocando dentro do shopping aquelas vagas que o cara possa fazer embarque dentro do shopping. Hoje não. A vaga na frente do shopping não tem espaço ali, né? Aquela calçada é grande, né? Não, ali Mas ali a calçada de ciclovia ali compartilhada no passeio, daí realmente sobre a ciclovia não teria como. É que o fluxo de pedestres ali também requer um passeio um pouco maior, né? Como é uma região central e atrativa, precisa-se também manter esse passeio qualificado. Eu só queria compartilhar com esse engenheiro que deu essa ideia. Nós não temos o que fazer na nossa cidade. Eu fui a Chapecó há uns 3 anos atrás e lá o shopping fica 15 quilômetros do centro da cidade. Então, para a população ir para o shopping, eles têm que ir lá a 15 quilômetros. Então, o centro de Chapecó é vivo. Tu anda lá, tem parque, restaurante, pessoas andando, lojas abertas. Tipo assim, a nossa 15 aqui é morta. Porque passar com a tua mulher na 15 sábado à noite, não tem condição. Quer passear domingo, porque está fechado agora, mas senão também não teria condição. A tua ideia é muito boa. Só que fazer o quê? Botaram aqui o shopping aqui e acabaram com a população andando na rua. Andar no parque é legal, mas andar no parque é uma coisa. Andar na tua cidade, na rua. O lugar que está se desenvolvendo hoje é ali na rua da Fuga. O pessoal está dando pouco, tá?
Mas o menor, infelizmente, não tem onde passear, o esposo não sabe. O ideal seria você ampliar o horário comercial na rua 15 do centro, para você incentivar as pessoas a ocuparem aquele espaço. Não querer botar peito no shopping, não, mas para a cidade se tornar vivo novamente, aqui no centro. Certo. Temos mais algum questionamento por escrito? Não? Então eu vou passar agora a palavra para a engenheira Milene para ela fazer a leitura da ata e nós darmos por encerrado a audiência de hoje. Só lembrando que também todos esses questionamentos vão ser levados à comissão, rediscutidos, avaliados. Na sequência, isso também ainda passa pelo COPLAN para a deliberação do estudo. Ata da audiência pública do condomínio comercial Shopping Center Neumart. Aos 25 dias do mês de outubro de 2018, às 19 horas, no Hotel Himmenblau, localizado na rua 7 de setembro, 1415 Centro, realizou-se audiência pública para apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança, EIV número 003 de 2018, autos do processo administrativo 5.536 de 2018, referente à ampliação do condomínio comercial do Shopping Center Neumart, proposto pela Bioassessoria Ambiental Limitada. Houve participação da comunidade conforme lista de presença em anexo. Presidiu a audiência o engenheiro Robson Luiz Pullman. Item 1. Abertura. A. Regimento interno. O presidente da audiência, após a leitura do regimento, esclarece que a audiência tem caráter consultivo, como rege o plano diretor. B. O presidente da audiência apresenta a secretária da audiência, engenheira Milene Araújo de Oliveira. Item 2. A apresentação do estudo de impacto de vizinhança. A equipe técnica responsável pelo EIV faz a apresentação do mesmo. B. Debate. Na sequência, o presidente abre para questionamentos. Aberto o debate, foram apresentados 4 questionamentos por escrito. A lista de presença com todas as propostas encontram-se na íntegra, anexas à ata e fazem parte integrante desta. Eu, Milene Araújo de Oliveira, secretariei esta audiência, digitei e lavrei a presente ata. Então é isso. Sim. Os questionamentos que foram feitos não vão ser registrados em ata. Eles fazem parte. Eles vão fazer parte do processo. Não, eles estão dentro da ata. Quer dizer, anexo à ata. Porque daí eles... isso vai estar... Sim. Sim. E então, como a engenheira Milene falou, a comissão vai agora se reunir para deliberar em função dos questionamentos. Posteriormente vai ao Conselho de Planejamento, que vai ser deliberado pelos conselheiros e, se for o caso, vai ser aprovado ou vai ser colocado a correções. Então, agradeço a presença de todos e desejo uma boa noite. Obrigado. Eu vou salvar, então. Sim, senhora. Vou dar uma recebida aqui primeiro.